Olá, galera incrível do canal Vistos e Viagens! Você está ansioso para descobrir todos os segredos de uma aplicação de visto bem-sucedida para o Canadá? Pois bem, chegou a hora. No vídeo anterior, que está no card aqui em cima, revelei os 10 primeiros motivos que podem te barrar na hora de conseguir o visto canadense. Mas hoje, prepare-se porque a sequência promete. Vamos desvendar os demais motivos que completam essa lista de 22. Rapidinho. Só para refrescar a memória de quem já assistiu e para instigar quem ainda não viu, os primeiros 10 motivos foram: preenchimento incorreto do formulário, problemas de saúde que não atendem os requisitos, estabilidade financeira ou falta dela, origem duvidosa dos recursos, seu histórico de viagens internacionais, oportunidades de trabalho no país de origem, a apresentação dos documentos certos, situação atual do seu emprego, relações familiares aqui no Brasil. O tão discutido tempo de viagem. Ficou curioso sobre algum deles? Então corre lá no card e assista ao vídeo completo. Mas não antes de continuar aqui comigo, porque os próximos pontos estão imperdíveis. Antes de aprofundarmos nos próximos motivos, quero que vocês pensem o quanto é crucial saber sobre cada um deles. Se você tem o sonho de pisar em solo canadense, acredite, esse conhecimento pode ser o divisor de águas entre ter seu visto aceito ou rejeitado. Muitas vezes nos preocupamos com os detalhes óbvios, como ter dinheiro suficiente ou os documentos corretos. Mas sabiam que fatores externos, como crises no nosso país de origem, também influenciam na decisão? Isso mesmo. E é aqui que muita gente acaba escorregando, por simplesmente não imaginarem que isso poderia afetar sua solicitação. Por sinal, fizemos um vídeo super detalhado sobre como essas crises podem influenciar no seu visto. Está curioso? Clica no card aqui em cima e entenda tudo sobre isso. Agora, preparados? Vamos direto para os 11 motivos complementares que podem ser os obstáculos entre você e sua próxima aventura no Canadá. Vamos lá? 11º motivo. Motivo da sua visita ao Canadá pode parecer simples, mas acreditem, tem muita gente que dá bola fora nessa parte. O motivo da sua visita ao Canadá. Isso mesmo. Pode parecer bobo, mas a razão pela qual você quer ir ao Canadá tem um peso gigante na hora das autoridades decidirem sobre o seu visto. Pensa comigo, você está indo para um país estrangeiro. Então as autoridades de lá vão querer saber o porquê. Não é só chegar lá dizendo, oi, vim passear. E pronto. Você precisa ser claro, meu amigo. Seja lá qual for o motivo, turismo, estudos, trabalho, visita à família, a palavra-chave aqui é detalhe. Isso mesmo. Quanto mais detalhado você for sobre o que vai fazer lá, onde vai ficar, com quem, quanto tempo, como vai bancar tudo, melhor para você. Você sabia que, de acordo com alguns dados, uma parcela significativa das solicitações de visto rejeitadas é por falta de clareza no motivo da viagem? E olha, não adianta tentar dar aquela maquiada na situação, viu? Se você está indo como turista, mas não tem um roteiro montado, ou diz que vai visitar parentes, mas não apresenta nenhum contato deles, ou ainda afirma que vai estudar, mas não tem nenhum comprovante da escola ou universidade, isso vai ligar um sinal de alerta para as autoridades. Eles são treinados para perceber essas inconsistências. Então, a dica de ouro é: seja transparente. Não tente inventar uma história mirabolante. Seja preciso, detalhe tudo, desde o aeroporto de chegada até o que pretende fazer no último dia. Mostre que você fez a lição de casa e planejou cada detalhe da sua viagem. Isso passa confiança e, com certeza, aumenta suas chances de conseguir aquele visto tão sonhado. 12º motivo: patrimônio pessoal. Quando falamos sobre a solicitação de um visto para o Canadá, muitas pessoas se focam apenas em detalhes imediatos, como a razão da viagem ou a capacidade financeira para bancar a estadia. Porém, um elemento muitas vezes subestimado, mas de grande valor, é o seu patrimônio pessoal no país de origem. Possuir ativos, como propriedades, carros ou até mesmo um negócio bem estabelecido, pode ser um fator determinante no sucesso da sua aplicação. E por quê? Bem, isso sinaliza para as autoridades canadenses que você tem raízes firmes e compromissos sólidos no seu país de origem. É como se esses bens dissessem: olha, eu tenho razões concretas para voltar depois da minha estadia no Canadá. Estudos e relatórios mostram que os solicitantes de visto com propriedades ou negócios estabelecidos em seus países têm estatisticamente uma taxa de sucesso maior nas suas aplicações. Isso ocorre porque a posse de tais ativos cria uma imagem de estabilidade e comprometimento.
Entenda que para as autoridades de imigração, a preocupação é sempre garantir que as pessoas que entram no país com um visto temporário realmente retornem ao término da sua estadia. E a posse de bens tangíveis no país de origem atua como uma espécie de garantia de que o solicitante tem mais a perder se decidir permanecer ilegalmente no Canadá. Então, se você tem propriedades, bens imóveis ou negócios no Brasil, não subestime a importância desses ativos na sua aplicação. Certifique-se de fornecer documentos que comprovem a propriedade, como certificados, imposto de renda, certificado de compras, escrituras e documentos comerciais. 13º motivo: autenticidade dos documentos. Esta é uma área na qual não se pode dar margem a erros ou omissões, uma vez que o impacto de fornecer informações falsas ou enganosas pode ter consequências duradouras. Imagine por um momento. As autoridades de imigração recebem inúmeras aplicações todos os dias e, por isso, têm desenvolvido ao longo dos anos métodos altamente eficazes para identificar documentos que sejam menos do que genuínos. Qualquer indicativo de que um documento possa ter sido forjado, alterado ou de qualquer forma não autêntico é uma bandeira vermelha imediata no processo de avaliação. E as consequências vão além da mera recusa do visto. Pode ser interpretado como uma tentativa de fraude, o que coloca o solicitante em uma posição extremamente complicada. O problema não se limita apenas à solicitação atual. Uma vez que sua credibilidade é questionada, pode tornar-se um ponto de contenção em todas as futuras solicitações de visto ou até mesmo em interações com outras instituições internacionais. E se pensarmos no longo prazo, essa marca em sua reputação pode ter um impacto negativo na sua mobilidade global e oportunidades futuras. De acordo com dados de várias autoridades de imigração ao redor do mundo, as tentativas de fraude, incluindo a apresentação de documentos não autênticos, têm sido uma razão recorrente para a recusa de vistos. É uma situação que, uma vez identificada, não deixa muita margem para recurso. Por isso, é fundamental que todos os documentos fornecidos sejam originais, precisos e, acima de tudo, autênticos. Se houver qualquer razão para acreditar que mais comprovações ou esclarecimentos sejam necessários, o solicitante deve estar preparado para fornecê-los de forma proativa. 14º motivo: histórico de violações de vistos. Imagine-se na situação de um dono de uma casa que empresta sua chave para alguém. Se essa pessoa usar a chave corretamente, respeitando os limites acordados e retornando-a quando combinado, a confiança é estabelecida. Mas se essa mesma pessoa usar indevidamente a chave, talvez permanecendo na casa por mais tempo do que o permitido ou levando outras pessoas sem permissão, a confiança é quebrada. A chance de essa pessoa receber a chave novamente é mínima, certo? Da mesma forma, o processo de obtenção de um visto pode ser entendido como uma forma de confiança entre o país anfitrião e o visitante. O histórico de conformidade com as regras e regulamentos de vistos é uma das maneiras mais diretas de um país avaliar se um visitante é confiável. Se alguém já violou as condições de um visto, seja no Canadá ou em qualquer outro lugar, é como se tivesse quebrado essa confiança. As autoridades de imigração analisarão isso e pensarão: se essa pessoa não respeitou as regras antes, quem garante que fará diferente agora? De acordo com relatórios de departamentos de imigração em vários países, o histórico de viagens e conformidade com as regras de visto é um dos fatores mais críticos no processo de avaliação. Em termos simples, passados negativos em conformidade com vistos são como manchas em um histórico que, infelizmente, podem manchar a visão das autoridades sobre o solicitante por um longo tempo. 15º motivo: status legal. No país de residência. Vamos fazer uma analogia. Imagine que você está procurando um inquilino para alugar uma casa que você possui. 2 candidatos se apresentam. O primeiro tem um histórico de não pagar o aluguel em dia e até de morar de forma ilegal em propriedades anteriores. O segundo tem um histórico impecável, sempre pagando tudo em dia e cumprindo todas as regras dos contratos anteriores. Quem você escolheria? Provavelmente a resposta é óbvia. Da mesma forma, o processo de avaliação de um pedido de visto por um país funciona de maneira semelhante. Quando se trata do Canadá, um dos pilares de sua política de imigração é a integridade. Eles querem ter certeza de que as pessoas que estão entrando em seu território são confiáveis e vão cumprir suas leis e regulamentos. Por isso, seu status legal no país em que você reside é examinado minuciosamente.
Se você estiver vivendo ilegalmente em algum lugar, isso levanta um grande sinal de alerta. Na mente das autoridades canadenses, isso pode ser interpretado como um indicativo de que você tem uma propensão a não seguir regras e regulamentos. E, no que diz respeito à imigração, isso é uma grande preocupação. Agora, vamos olhar os números. Vários estudos e relatórios mostram que um dos principais motivos de recusa de visto em muitos países, incluindo o Canadá, é o status legal duvidoso ou irregular em outros lugares. É uma métrica direta, algo que pode ser verificado objetivamente e, portanto, pesa bastante na decisão. Em contrapartida, se você tem um status legal claro e definido em seu país de residência, isso é visto de maneira muito positiva. Isso demonstra que você tem um histórico de respeitar leis e regulamentos e aumenta a confiança de que fará o mesmo no Canadá. 16º motivo: antecedentes criminais. Imagine que você é um organizador de um grande evento em sua comunidade. Para garantir a segurança e o bem-estar de todos os participantes, você precisa saber um pouco mais sobre cada pessoa que deseja participar. Se alguém com um histórico de comportamento perturbador ou inseguro quiser entrar, você provavelmente hesitaria em permitir sua participação, certo? Da mesma maneira, quando se trata de abrir suas portas para visitantes, o Canadá tem uma preocupação primordial: a segurança de sua população. Não é nada pessoal, é uma questão de proteção. Em qualquer processo de imigração ou de solicitação de visto, a presença de antecedentes criminais é uma grande bandeira vermelha. Para os canadenses, isso representa uma questão de segurança pública. Eles se perguntam: se essa pessoa cometeu um crime em outro lugar, o que a impediria de fazer o mesmo aqui? Além disso, vale ressaltar que o Canadá tem uma das abordagens mais sistemáticas e rigorosas quando se trata de verificar antecedentes criminais. Eles não apenas checam se você tem algum registro, mas também a natureza e a gravidade desses registros. Uma condenação por um delito menor pode não ter o mesmo peso que uma por um crime mais grave, mas, independentemente disso, a presença de qualquer condenação pode complicar o processo. 17º. Intenção do requerente. Imagine que você tenha uma festa em sua casa e um amigo queira trazer um colega que você nunca conheceu antes. Seu amigo lhe diz: ele só quer dar uma olhada, talvez comer algo e depois ir embora. Você provavelmente ficaria um pouco preocupado. Quem é essa pessoa? Por que ela quer vir à festa se não tem um motivo claro? Pode até ser inofensivo, mas a incerteza sobre as intenções desse colega pode te deixar desconfortável. O mesmo acontece quando alguém solicita um visto para o Canadá. O oficial de vistos, que é essencialmente o anfitrião, quer ter certeza de que sabe quem está convidando para sua casa e por quê. Sua intenção ao visitar o Canadá é uma das peças-chave dessa equação. Seja qual for o propósito da visita, trabalho, estudo, turismo ou qualquer outro motivo, o Canadá quer ter certeza de que suas intenções são claras e legítimas. Afinal, o país precisa saber que você não só tem planos sólidos e genuínos para a sua estadia, mas também que você tem planos de sair quando essa estadia chegar ao fim. Aqui está a realidade. O oficial de vistos está mergulhado em solicitações todos os dias. Eles veem centenas, se não milhares, de histórias e razões diferentes. Eles se tornaram especialistas em identificar bandeiras vermelhas em aplicações. Se algo não parece certo, ou se sua intenção não está claramente definida, isso pode acender um alerta para eles. Além disso, eles não analisam sua intenção isoladamente. Eles a compram com todo o resto de sua aplicação. Por exemplo, se você diz que está indo estudar, mas não tem fundos suficientes ou não forneceu detalhes sobre o curso, isso pode parecer suspeito. A questão central aqui é transparência e clareza. Se você deseja visitar o Canadá para fazer um curso de inglês de 6 meses, diga exatamente isso. Apresente provas, como a carta de aceitação da escola, detalhes do curso e talvez até um plano de como isso beneficiará você em seu país de origem. Quanto mais específico e claro você for, mais fácil será para o oficial entender e acreditar em suas intenções. 18º motivo: informações falsas ou enganosas. Todos nós sabemos da importância da sinceridade em nossas relações diárias. Seja num relacionamento, no trabalho ou na escola, a honestidade é sempre apreciada e muitas vezes recompensada. Em contrapartida, a desonestidade pode levar à desconfiança e muitas vezes a consequências negativas.
Quando se trata de solicitar um visto para o Canadá, este princípio é ampliado devido à seriedade e formalidade do processo. Imagine que você está se candidatando a um emprego dos sonhos e decide mentir no currículo sobre uma qualificação que você não possui. Pode até ser que, inicialmente, ninguém note e você consiga o emprego. Mas, se posteriormente descobrirem a inverdade, as consequências serão sérias: perda do emprego, dano à reputação e fechamento de futuras oportunidades nessa empresa. O processo de solicitação de visto não é diferente. Quando um candidato apresenta informações falsas ou enganosas, ele está basicamente comprometendo sua integridade e confiabilidade perante as autoridades canadenses. E essas autoridades têm vastos recursos e experiência para detectar inconsistências ou falsidades. A apresentação de informações falsas não apenas coloca em risco a aplicação atual, mas também cria uma mancha permanente no registro do requerente. As autoridades canadenses levam muito a sério a integridade do processo de imigração e a segurança de seus cidadãos. Além da possibilidade de recusa imediata, a descoberta de informações fraudulentas pode levar a proibições de longo prazo para reentrar ou reaplicar. É compreensível que as pessoas queiram aumentar suas chances de sucesso, mas é essencial entender que o risco associado à desonestidade é muito maior do que qualquer benefício percebido. As consequências vão muito além da simples recusa. A reputação e a confiabilidade do requerente são comprometidas. 19º motivo: violações dos direitos humanos. O Canadá, como nação, sempre esteve na vanguarda na promoção e defesa dos direitos humanos em todo o mundo. A história do país em acolher refugiados, promover a paz e participar de esforços humanitários internacionais comprovam essa postura. Portanto, quando se trata de avaliar candidatos a vistos, essa mesma filosofia é aplicada com rigor e seriedade. Os direitos humanos não são apenas palavras bonitas em documentos legais. Eles representam valores fundamentais que garantem a dignidade, a liberdade e o respeito de todas as pessoas. Qualquer ação ou associação que vá contra esses princípios é considerada com grande seriedade pelas autoridades canadenses. A violação dos direitos humanos, seja em que grau for, é uma ofensa moral e ética. Se um requerente teve qualquer envolvimento ou associação com forças que cometeram crimes de guerra ou qualquer outro crime contra a humanidade, isso não apenas reflete negativamente sobre o indivíduo, mas também representa um potencial risco à segurança e aos valores do Canadá. Este não é apenas um requisito burocrático, mas sim uma manifestação clara da posição do Canadá contra a opressão e a injustiça em qualquer lugar do mundo. Eles desejam garantir que aqueles que entram em seu território não apenas respeitem as leis locais, mas também compartilhem os mesmos valores e princípios que o país mantém tão caros. 20º motivo: patrocínio ou sponsor. Ter um patrocinador ou sponsor no Canadá pode ser uma grande vantagem para os solicitantes de visto. Ele atua como uma espécie de garantia, indicando que alguém no país está disposto a assumir a responsabilidade pelo solicitante. No entanto, não basta apenas ter um nome. O processo de avaliação deste patrocínio é meticuloso e abrangente. Imagine o patrocínio como uma espécie de endosso. Mas, como em muitos endossos, a credibilidade do endossante é crucial. Se seu patrocinador não estiver financeiramente estável, isso pode suscitar dúvidas sobre a capacidade de cumprir as promessas feitas. Além disso, a relação entre o patrocinador e o solicitante é analisada a fundo. Isso não é apenas para evitar fraudes, mas também para entender as motivações por trás do patrocínio. Uma oferta de emprego de uma empresa reconhecida ou um vínculo familiar estreito, como um cônjuge ou pai, carrega um peso considerável. 21º motivo: acompanhantes de viagem. Viajar não é apenas uma questão de escolher um destino e fazer as malas. Quando se trata de solicitar um visto, principalmente para um país com um sistema de imigração tão estruturado quanto o Canadá, cada detalhe conta, e isso inclui quem estará ao seu lado durante a viagem. Viajar com um acompanhante pode adicionar uma camada extra de complexidade à sua aplicação de visto. Se você pensa que apenas a sua situação é avaliada, está enganado. O perfil do seu acompanhante de viagem pode ser tão influente quanto o seu. Pode parecer um pouco intimidante, mas na realidade faz todo o sentido. As autoridades de imigração querem ter uma visão completa do grupo que está tentando entrar no país. Imagine, por exemplo, que você tem um perfil de viagem impecável, histórico de viagens consistente,
situação financeira sólida e um emprego estável em seu país de origem. No entanto, seu acompanhante tem várias recusas de visto em seu histórico ou violações de condições de visto. Mesmo que sua intenção seja apenas visitar o Canadá para turismo, o perfil do seu acompanhante pode gerar preocupações para as autoridades de imigração. Eles podem se perguntar: se este acompanhante não respeitou as regras de visto no passado, o que os impediria de fazer o mesmo agora, especialmente com a influência sobre o solicitante principal? 22º e último motivo. Situação financeira do anfitrião no Canadá. O sonho de muitos de visitar o Canadá pode depender não apenas das circunstâncias do próprio solicitante, mas também da pessoa que o receberá no país. Pode ser um conceito surpreendente para alguns, mas o sistema de imigração canadense é meticuloso e busca garantir que todos os visitantes tenham uma estadia segura e sem sobrecargas para o país. Isso leva em consideração o perfil do seu anfitrião no Canadá. Imagine um cenário onde você, como visitante, tem uma situação financeira estável e um bom histórico de viagens. Mas você planeja ficar com um amigo no Canadá que recentemente perdeu o emprego e está enfrentando dificuldades financeiras. Mesmo que você tenha fundos suficientes, as autoridades podem se perguntar: se o visitante ficar sem dinheiro, o anfitrião terá capacidade de apoiá-lo? Neste contexto, os documentos financeiros do anfitrião não são meros papéis, mas uma garantia de que ele é capaz de suportar qualquer eventualidade financeira que possa surgir durante sua visita. Uma declaração bancária robusta, contra-cheques recentes ou cartas de emprego podem servir como provas convincentes de que o anfitrião está em uma situação estável. Além disso, a carta de intenção é um componente crítico. Através dela, o anfitrião no Canadá expressa seu compromisso em apoiar o visitante. Mais do que palavras, esta carta deve ser vista como um contrato moral, reiterando que o anfitrião está ciente de suas responsabilidades e está pronto para cumprir o que promete. De acordo com tudo que vimos até aqui, posso te assegurar: não subestime a importância dos detalhes. Um pequeno passo extra hoje pode ser o diferencial entre ter seu visto aprovado ou recusado. Prepare sua documentação, converse com seu anfitrião e dê o primeiro passo em direção à sua próxima grande aventura no Canadá. Além de tudo isso, procure a orientação de uma empresa especializada. A Vistos e Viagens tem alto índice na aprovação de vistos canadenses. Entre em contato e vamos ajudar você. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal. É simples, é rápido e não custa nada. Aqui em nosso canal, além de informações sobre vistos consulares, você terá informações sobre destinos incríveis para você programar sua próxima viagem, além de curiosidades. Então se inscreva, compartilhe e deixe uma curtida firme neste vídeo. Mas me conta uma coisa: qual assunto, qual tema você gostaria que fosse abordado aqui no canal? Isso vai ajudar bastante. Então, muito obrigado por estar conosco até aqui. Um grande abraço e até semana que vem.